presidente da MM, Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão, que também é prefeito de Patos de Minas, está aqui na Itatiaia, no estúdio em Brasília, para uma entrevista. Prefeito, muito obrigada pela visita e pela entrevista. Eu que agradeço, Edilene, pela oportunidade de conversar com a equipe aqui da Itatiaia. Um orgulho para mim e toda a audiência de vocês. Prefeito, o senhor chegou à capital federal com dezenas de prefeitos e com uma reivindicação específica, que são projetos que tramitam no Congresso Nacional e que são chamados por vocês de pautas-bomba. Que projetos são esses e qual é o impacto da possível aprovação deles no orçamento desses municípios? Edilene, tem se tornado uma rotina o avanço e a aprovação de determinadas propostas aqui em Brasília, que são, na maioria das vezes, justas, ninguém questiona, mas que o pagamento recai só sobre os municípios. E aí nós estamos falando de um país onde 90% de tudo que o brasileiro paga de imposto é trazido para Brasília, um pouco fica no governo do estado e quase nada fica nas prefeituras. Então as prefeituras, elas já têm as suas finanças sacrificadas, a vida está nos municípios, mas os recursos não. Os empregos são gerados nas cidades, a pobreza também muitas vezes acontece nos municípios, os problemas na saúde pública, na educação, nas vias públicas, nas estradas rurais, que é uma realidade em Minas Gerais. Muitos municípios dependem das estradas para transitar o ônibus escolar, o produtor rural, enfim. E a gente tem essa dura realidade onde esse pacto federativo, ou seja, a divisão dos recursos, dos impostos que a população paga, é tudo sequestrado e trazido para Brasília, deixando o município numa situação muito difícil. E aqui continuam aprovando novas obrigações e que somente os municípios vão ter que custear. Fica muito fácil, o pessoal bate palma aqui, aprova, tira foto, fica bem na fita, como se diz, mas não indica de onde vai sair o dinheiro, sendo que o dinheiro está quase todo em Brasília, né? E que projetos são esses, prefeitos? E qual seria o impacto em reais para as prefeituras? Olha, nós temos mais de 200 propostas de pisos salariais em Brasília, mas para citar somente as 9 que estão com a tramitação mais avançada, são aposentadorias especiais, insalubridade, pisos salariais, só essas 9 elas têm um impacto estimado só para os municípios de Minas Gerais em torno de 30 bilhões de reais. E para o Brasil todo, para os municípios todos do Brasil, mais de 5.500 municípios, um impacto de mais de 270 bilhões. Para que quem está nos assistindo tenha uma ideia, 270 bilhões é o valor total do ano inteiro do Fundo de Participação de Municípios para todos os municípios do Brasil. Então o que a gente está vivendo é uma loucura, né? Se tudo isso for aprovado, vai fechar as portas de uma série de prefeituras, vai acabar por inviabilizar os municípios que já têm uma realidade que é muito difícil. Muitos municípios de Minas Gerais hoje não têm recurso para varrer rua, para fazer limpeza, para poder tapar buraco. Está só pagando o salário, e mesmo assim com muita dificuldade, do funcionalismo municipal. O nível de endividamento dos municípios mineiros e brasileiros está atingindo níveis alarmantes. Então o que a gente está fazendo aqui em Brasília é um grito de socorro para que os deputados federais, os senadores, pessoal que às vezes está vivendo em uma ilha aqui em Brasília e não está entendendo a gravidade do que está acontecendo lá na ponta. E vocês querem barrar a tramitação ou querem aporte de recursos federais, por exemplo, para que esses projetos sejam aprovados e vocês tenham contribuição para o pagamento? Aporte de recursos, porque ninguém é contra um piso salarial para uma categoria como os garis, como os professores, enfim, como os agentes comunitários de saúde, que merecem sim insalubridade. Lá no meu município eu comecei a pagar insalubridade para os agentes comunitários, mas o meu município, Patos de Minas, tem 170 mil habitantes. É um município que está na região que mais gera empregos no estado de Minas Gerais. Mas não é a realidade dos 853 municípios de Minas Gerais. Desses 853, mais de 500 têm menos de 10 mil habitantes. São municípios que têm dificuldade para fazer o básico. Se o meu município já tem dificuldade, você imagina os municípios que são mais pobres. Então, o que a gente está pleiteando é que tenha mais recursos para que aprove aqui em Brasília as novas legislações, as novas vantagens para os funcionários públicos de várias categorias, mas que a União, que tem quase todo o recurso, e os estados também enviem o recurso para que o município possa fazer esse pagamento. Senão, é totalmente inviável e vai sacrificar outros serviços públicos. Não adianta uma determinada categoria
ter uma vantagem de um piso ou uma insalubridade, mas você não conseguir mais fazer cirurgia, por exemplo, não conseguir pagar médico para fazer plantão numa UPA, não conseguir fazer creche, não conseguir manter o município no dia a dia. Prefeito, rapidamente, porque não podemos deixar de passar por esse tema, a PEC da Segurança Pública está sendo debatida no Congresso Nacional e esse é um tema que afeta diretamente cidades e estados, o combate ao crime organizado. Qual que é a opinião do senhor sobre a proposta que hoje tramita, mudanças feitas no Senado, a briga entre a direita e a esquerda em torno dessa matéria? Quem é prejudicado com essa briga e com essas discussões que ocorrem quase que unilateralmente, né? Porque o serviço vai acontecer lá no município, mas os municípios estão de fora da discussão. E a aposentadoria desses policiais que acabarão por trabalhar pro município, né? Como é que os municípios vão custear isso? Então a PEC da Segurança Pública, assim como a reforma tributária, são todos assuntos muito importantes, mas que são discutidos, aprovados em Brasília sem a participação dos municípios. E depois é que vai se perceber toda a consequência que aquilo vai ter para os municípios. Você pega a questão tributária, por exemplo, tributação de BETs. Acho que todo mundo concorda que tem que tributar a BET mesmo, mas a arrecadação vai só para o governo federal e não vai nada para os municípios, né? Então é disso que a gente está falando. Em relação ao acordo do Mercosul, que é outra pauta que deve ser votada também aqui no Congresso Nacional, qual que é o posicionamento do senhor, já que a região do senhor é uma região de produção agrícola intensa? Nossa região produz café do Cerrado Mineiro, o município que mais produz café no Brasil e no mundo está lá. A maior bacia leiteira de Minas Gerais é a da minha cidade, a da nossa região. Tem 5 dos 10 municípios que mais produzem leite. Capital nacional do milho, enfim. A gente é muito beneficiado por este acordo que é esperado há décadas, independente de governo, né? Isso vinha sendo negociado há muito tempo e vai beneficiar, abrir os mercados para o agronegócio mineiro e brasileiro. Nós vemos com bons olhos, esperamos que, de fato, isso chegue à ponta, né? A realidade do produtor ali que precisa ter mais competitividade. Assunto do momento mais atual impossível, prefeito, eleições. O senhor saiu do Partido Novo e está sem partido. O senhor migra para qual sigla? Nós vamos ter essa definição nos próximos dias. Eu estou em Brasília, além de ter esse objetivo também de discutir a questão dos municípios de Minas Gerais e do Brasil, eu também estou aqui para resolver o nosso futuro político e acredito que os municípios têm que contribuir muito nessa pauta. Os municípios são tão importantes quanto o Estado e quanto o governo federal. Então, na hora da eleição, nesse ano também, a gente tem que ter, independente de candidatura, um projeto de futuro para Minas Gerais e temos que estar sentados à mesa na hora da tomada de decisões. É isso que os municípios não abrem mão. O senhor deixa a prefeitura quando e é pré-candidato a qual cargo? Se houver uma candidatura, e eu tenho dito abertamente que se o Cleitinho, o senador, for candidato a governador, ele terá meu apoio. Se ele não for candidato, eu quero muito colocar o meu nome como candidato. Eu tenho falado disso com ele abertamente. E essa questão do partido é um detalhe importante, mas o principal é você ter projeto de futuro para Minas Gerais, pensar em inovação, em infraestrutura, em ideias, né? Parar de só brigar, olhar para o passado, falar dos problemas do passado e olhar para o futuro de Minas Gerais, porque enquanto a gente perde o bonde da história, estados como Paraná, Mato Grosso, Goiás, São Paulo principalmente, estão investindo em infraestrutura, em inovação, tem novos projetos, tem tecnologia. E quando a reforma tributária, daqui 5 anos, entrar em vigor, vai acabar a guerra fiscal entre os estados, todo mundo vai ter o mesmo imposto e o elemento de competitividade que vai existir é a infraestrutura. É com isso que a gente está preocupado, esse tipo de debate que a gente precisa fazer em Minas Gerais. Tem chance de o senhor ir, por exemplo, para o Republicanos, partido do Cleitinho? Tem chance. Eu tenho uma conversa com republicanos, existe um diálogo que já vem de algum tempo, é o partido do Tarcísio, que é governador de São Paulo, é o partido do senador Cleitinho, pessoa que eu tenho uma excelente relação, e é um partido que vai ao encontro do que a gente está procurando, pensando no futuro de Minas Gerais. Tem espaço para ser discutido esse projeto que a gente tanto almeja. Se o Cleitinho for candidato pelo Republicanos, existe a possibilidade de o senhor compor chapa com ele como vice, numa chapa chamada Puro Sangue? Nós não podemos bater a prego, como se diz, nenhuma chapa agora. O que a gente tem que discutir é o futuro do Estado e se houver nomes, né, que talvez acrescentem ao projeto, a gente quer reunir o maior número de pessoas possíveis que pensem no futuro de Minas Gerais e que, independente de nome, de vaidade, que a gente olhe para frente. Eu não tenho problema, não tenho exigência nenhuma
mas posso participar da chapa, é uma possibilidade sim, mas com muita tranquilidade. A minha candidatura a prefeito de Patos de Minas, a primeira em 2020, eu nunca tinha sido candidato, foi natural, veio das pessoas. E é isso que eu acredito também para o governo do estado ou para qualquer outro cargo. Essa candidatura imposta de pessoas que às vezes colocam o seu projeto de poder individual à frente das questões coletivas, eu não acredito nesse tipo de política. Não sendo candidato a vice e nem a governador, o senhor se candidataria a deputado federal? É uma possibilidade, porque na nossa região sempre tivemos deputado federal, já tivemos até senador, vice-governador, enfim. O senhor disputaria o Senado? Também que tem um jogo bem complexo. Também é uma possibilidade, mas como você está dizendo muito bem, hoje tem um cenário, um tabuleiro mais complexo. A gente tem a pré-candidatura da Marília Campos, que é a prefeita de Contagem, me parece que consolidada. Nós temos a candidatura do secretário de governo Marcelo Aro, que também está consolidado, vai ser competitivo. A candidatura muito provável também do senador Carlos Viana, que tem aparecido muito bem na CPMI do INSS. Ainda temos a provável candidatura de um membro do PL, não sei se o Domingos Sávio. Todas essas 4 candidaturas são competitivas e nós só temos 2 vagas. Então é preciso verificar muito bem qual é o espaço que existe e o que é melhor para Minas Gerais. O senhor vê espaço para Alexandre Silveira nesse cenário desenhado para o Senado? É preciso verificar se a ala esquerdista, digamos assim, apoiada pelo presidente da República, se eles vão lançar 2 candidatos, talvez Marília e o Alexandre Silveira. Ainda fala-se no Calil, que está colocado como pré-candidato ao governo, de repente vindo para o Senado e abrindo um espaço para uma eventual candidatura do Rodrigo Pacheco. Então veja que em Minas Gerais as cartas estão embaralhadas ainda, né? Precisa esclarecer melhor quais serão as opções. Isso vai acontecer no decorrer desse mês de março, eu tenho certeza. Prefeito, sem querer passar o carro na frente dos bois, mas foi um cenário que me veio aqui nesse momento, caso o senhor não seja candidato ao governo do estado ou candidato ao governo do estado do senhor não ganhe as eleições, vencendo as eleições, Matheus Simões ou Rodrigo Pacheco, por exemplo, e o senhor não tendo sido candidato a deputado e não tendo um cargo eletivo nesse momento, o senhor comporia secretariado de algum desses governos? Isso é algo que eu não penso neste momento, né? Eu estou bem focado na Prefeitura de Patos de Minas, nós temos muitas entregas para fazer esse ano, muita coisa nova para anunciar, obra para inaugurar. Eu tenho também uma obrigação, um compromisso com a Associação Mineira de Municípios e, independente de candidatura, eu acredito que os prefeitos, que os municípios, os vereadores, né? Esse municipalismo, ele tem uma responsabilidade nessa eleição, que é olhar para frente e apresentar um projeto de futuro para Minas Gerais. O que vai acontecer depois é muito prematuro ainda a gente pensar em compor governo, mas eu não faria parte de um governo com o qual eu não concordo, né? E o Matheus Simões, por exemplo, não. Muito difícil, muito difícil. Como é que está a situação entre vocês depois da briga que todo mundo acompanhou em Minas Gerais? Que continua, né? O prefeito de qualquer município, ele tem que ter a responsabilidade de deixar qualquer situação pessoal de lado e trabalhar para o seu povo. Da mesma maneira, eu acho que um governador, um vice-governador, tem que deixar também as questões particulares, né, afastadas e pensar na população. Não pode acontecer o que está acontecendo, por exemplo, cortando convênio com a polícia de Patos de Minas sem repor funcionários, né, só por uma retaliação, mandando funcionário embora, exonerando pessoas de Patos de Minas, no desenvolvimento social, ou que trabalham no governo lá em Belo Horizonte. Você acha que é vingança? É uma falta de maturidade, né? Porque as questões pessoais, elas têm que ser tratadas com retidão, de pessoa para pessoa. Você não pode prejudicar a população que precisa do serviço público. Então, eu diria que da minha parte existe todo o respeito, a institucionalidade não pode ser deixada de lado. Eu estou presidente da MM, prefeito de Patos de Minas, e eu tenho que me relacionar com qualquer governo. Votando ou não, gostando ou não, eu tenho que ir atrás do governo federal, dos ministros, do governo do estado, dos secretários de estado, e eu estou completamente aberto a esse tipo de situação. Mas eu lamento que tudo isso tenha contaminado, é uma agressão que veio de lá para cá, é uma agressividade, um destempero, né? Tenha contaminado, inclusive, a relação institucional com a MM, porque o governo de Minas também está cortando todas as questões que tinha com a MM, através da CODENGE, da CEMIG-SIM. A gente tem agora o Congresso Mineiro de Municípios em maio, o governo de Minas cortou ali aporte que faria para o evento, que é para os prefeitos, que é para a população, né? Não é para a minha pessoa. Então, você acha que é punição? Eu tenho certeza que
Na verdade, a gente vai ter outras alternativas. A AMM tem meios de fazer o evento de qualquer maneira, mas a gente lamenta, né? Fica aí o nosso repúdio, né? Esse tipo de situação que só reduz, né, o tamanho da instituição. O governo de Minas é uma instituição muito grande, qualquer governador, vice-governador que vai passar por lá vai passar, eu também não estarei prefeito, e a gente não, daqui uns dias, né, se eu ficar até o final, enfim, não vou ser eternamente, a gente não pode prejudicar essa institucionalidade, como eu falei. Quando é que começou essa fissura, esse ferimento entre o senhor e o Matheus Simões, ou o governo do Romeu Zema? Olha, eu apoiei o governador e o grupo durante muitos anos. Eu me filiei ao Partido Novo em 2015, sempre apoiei, sempre defendi. Trabalhei quando poucos acreditavam e não pude candidatar a prefeito pelo Partido Novo. Depois voltei em 2023 a convite deles. Quando os prefeitos começaram a me incentivar a candidatar a presidente da AMM, lamentavelmente eu não tive o apoio do governo de Minas, que trabalhou para outra chapa. E não houve esforço do vice-governador nem do governador. Então a gente vê que já tem aí uma situação que vem de antes, né? Depois a gente começou o nosso trabalho na AMM, houve ali um certo isolamento, né, para não atender às pautas da AMM. Tem ofícios que a gente mandou que nunca tiveram resposta, tem pedidos que não são atendidos, inclusive em relação às despesas que os municípios pagam e que são de obrigação do governo do estado. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, IMA, IEF, Emater, Hemominas, a gente paga aluguel, repassa verbas, cede funcionários, tem municípios que constroem delegacias, e a gente apresentou com muita tranquilidade e respeito a demanda de que o estado começasse pelo menos a fazer uma transição, começasse a pagar as despesas que são de sua competência. Mas isso foi mal recebido pelo vice-governador, que perdeu as estribeiras, como se diz, e aconteceu o que aconteceu. Mas é algo que já vem lá de trás, infelizmente. Agora, prefeito, para a gente terminar, teremos eleições nacionais, muito possivelmente polarizadas, porque tem a candidatura à reeleição do presidente Lula e a candidatura de Flávio Bolsonaro, que ganha uma parte do espólio do pai que está na prisão. Como é que o senhor acha que vai ficar esse cenário? E se o senhor pudesse escolher um candidato para o qual estivesse na base, qual o senhor escolheria, mesmo que o nome não esteja colocado? Porque tem Tarcísio, tem Ratinho, tem Zema, tem vários nomes aí no cenário. Nós vamos ter novamente uma eleição nacional polarizada, isso está muito claro. Basta analisar qualquer pesquisa de qualquer instituto, está polarizada entre o atual presidente e polarizado entre o Flávio Bolsonaro. Apesar de que a maioria das pessoas aponta também para as duas perguntas que o presidente não deveria se candidatar novamente e que também, pelo lado do Bolsonaro, deveria haver uma outra opção. Eu, pessoalmente, gostaria muito de ver o Tarcísio de Freitas candidato a presidente. Eu acho que ele é preparado para isso, ele tem maturidade, ele tem experiência de gestão, é alguém que sabe fazer obra, sabe fazer projeto, consegue agregar. A gente precisa de estabilidade no nosso país para resolver o problema das pessoas, porque no fim das contas, quem está lá dentro do ônibus coletivo, quem está de bicicleta na rua, a pé, não está preocupado com o partido A, com o partido B, que é a cirurgia, a vaga na creche, que tem um asfalto de qualidade, que os impostos parem de subir no nosso país. Então, essa seria o meu desejo, né? Mas infelizmente a gente não vive o cenário ideal, a gente vive o cenário possível. Então vamos esperar as definições e apostar aí no projeto melhor para os municípios do Brasil e para as pessoas que neles vivem. Prefeito, para terminar, apesar das rusgas com Matheus Simões, caso, por exemplo, Marcelo Aro fique sem lugar na chapa do Matheus Simões, porque há uma possibilidade do União Brasil e do PP não estarem com Simões e o Aro até ter que mudar de partido, o senhor faria parte de uma chapa com Marcelo Aro nela? Olha, eu não tenho problema com o Marcelo Aro. O meu diálogo com ele é aberto. Ele não nos apoiou na eleição da AMM, mas ele teve a transparência e a hombridade de, desde o início, dizer que não poderia apoiar porque já tinha feito compromisso com a outra chapa. O que aconteceu é diferente, né, em relação ao vice-governador, por exemplo, né, que ficou ali, né, a gente achando que ia ter o apoio e não falou abertamente, não teve essa coragem de dizer o que pretendia, né? Então, com o Marcelo Aro a gente conversa, não tenho problema nenhum. Não sei se ele tem essa pretensão de sair da disputa do Senado para vir para a disputa do Executivo, mas acredito que seria um candidato competitivo também.
Luiz Eduardo Falcão, presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, e prefeito de Patos de Minas. Muito obrigada pela entrevista, prefeito. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer, eu sou um telespectador, um ouvinte da Itatiaia, acompanho também nas redes sociais, no site todos os dias e fico muito feliz de poder conceder essa entrevista aqui e falar de Minas Gerais junto com vocês. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, prefeito. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.